O sociólogo Fernando Nascimento tem 32 anos e nasceu em Araçatuba, São Paulo. É bacharel e licenciado em Ciências Sociais pela Unesp de Marília, graduando em Tecnologia da Gestão Pública pela Univesp. Foi presidente do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial de Araçatuba, cidade onde hoje ele atua como servidor público na Câmara Municipal. Fernando, eu queria começar, conversando com você sobre a forma como o Brasil entende o racismo, porque nos Estados Unidos existe um movimento que vem lá desde os anos 60, 70, com os Panteras Negras, o movimento de Martin Luther King, então aquela luta pelos direitos civis lá. E aqui no Brasil também existe um movimento negro bastante forte e atuante. Quais são as diferenças e as similaridades que você vê do movimento negro e da luta antirracista nos Estados Unidos e no Brasil? Primeiramente, boa noite. Queria agradecer o convite do Anderson para poder participar desse bate-papo, entrevista. Dentro do Brasil e dos Estados Unidos, existe um processo de formação da sociedade um pouco diferente, E o próprio processo de finalização do processo de escravatura demonstra essa diferença na atualidade de como que o racismo se comporta no Brasil e nos Estados Unidos e de que forma que o Brasil ele tem um movimento diferente dos Estados Unidos. E o agente complicador é que a gente, às vezes, tenta comparar os dois países sem observar as diferenças nesse processo de formação da sociedade americana e da sociedade brasileira. No Brasil, o mito da democracia racial, como vários autores aí trabalham ele no seu contexto, como Gilberto Freire, no caso a Grande Senzala e etc. Então, o Brasil se construiu num processo de reforço desse discurso de mito da democracia racial. O que quer dizer esse mito da democracia racial? Que não existe racismo no Brasil e de que as pessoas elas se comportam de uma forma onde todo mundo é igual, todo mundo não tem um tratamento diferente, porém, nesse processo de migração de um sistema político colonizador para um sistema político capitalista como vivemos hoje, é o que diferencia. Não se houve um processo de reparação para a população negra para que ela pudesse emancipar. E o movimento negro, devido a essa questão do mito da democracia racial, estruturou a sociedade que dificulta uma compreensão das demais pessoas e componentes desse Brasil, dessa sociedade, que perpetua essa diferenciação. Só que, assim, não tem como você comparar os Estados Unidos com o Brasil se a gente esquecer desse processo. Enquanto nos Estados Unidos houve um processo de reforma agrária, houve um processo de reparação, mesmo que não total, que ocorre um espaço um pouco maior. Então, não dá para se comparar o movimento negro norte-americano com o movimento negro brasileiro, porque existem essas diferenças no processo de formação da sociedade. Você entende que a sociedade brasileira ela tem um nível de consciência capaz de fazer com que ela se engaje na luta antirracista e como participar dessa luta antirracista num país que sempre tentou amenizar o racismo, De que forma? Quais são as maneiras de quebrar essa barreira, digamos assim? As pessoas negam que existe o racismo no Brasil. Elas negam o problema. E quando se nega o problema, não se busca soluções para que possa caminhar conjuntamente. E o Brasil ele se constituiu nesse processo um racismo estrutural. E esse racismo estrutural ele está intrínseco no comportamento das pessoas, no comportamento das instituições. E isso dificulta essa luta antirracista no Brasil.
E tem um fator predominante que essa negação ela se dá principalmente pela população não negra, né? O que a maioria das pessoas definem como a população branca, ou seja, aquela população que se diz não descendente de africanos escravizados. Então, quanto não se compreender essa questão e não se colocar como pauta e questionar esse lugar, né, que é colocado por negro no Brasil. Quando eu falo negro aqui, eu quero trabalhar as duas questões, tanto a questão de gênero, né, como a questão socioeconômica, né? Então, os lugares eles estão dados como os lugares comuns da população negra. São 56% da população brasileira. E esses 56% eles não estão proporcionalmente distribuídos nos espaços de poder, nos espaços de decisão. Porém, eles estão um número muito elevado dentro das vítimas de violência policial, dentro das vítimas de feminicídio. Então, existe uma desigualdade enorme na ocupação dos espaços de poder e majoritariamente a presença da população negra nas mazelas que nós não podemos ir muito longe para poder observar. Você sabe que nos últimos anos aí, né, houve algum avanço no sentido de se criar políticas públicas, como exemplo, as cotas nas universidades e tal. O que você pensa sobre as cotas hoje, né? Existe um pensamento político no Brasil do atual governo de que a cota não é uma coisa justa, não é uma coisa correta. E a gente sabe que existe uma dívida histórica, uma questão histórica e sociológica mais profunda aí. Eu queria saber assim de você o que você acha a importância das cotas e quais outras políticas públicas poderiam existir para combater esse racismo estrutural de que você falou. São dois eixos principais. A educação é o caminho, e a educação possibilita que hoje estejamos aqui dialogando sobre esse tema tão importante para o desenvolvimento do país. E esses dois eixos, que é a segurança pública e a educação, eles são os elementos fundamentais para as mudanças estruturais para o Brasil realmente caminhar para um desenvolvimento efetivo. E a política de cotas, ela caminha nesse sentido. Né? No próprio governo, né, de 2003 para cá, né, ele implementou uma demanda do movimento negro que há anos vem trabalhando e vem cobrando isso, né, das instituições públicas de implementação das cotas. Eu, no passado, sem conhecimento, eu era contra as cotas. Porém, quando a gente acessa essa reflexão desse processo histórico, do quanto a população negra ela foi jogada às margens para não ter acesso a essa educação formal, que torna ela mais emancipada ainda, foi um fator que realmente transformou o Brasil. Tanto que hoje, a maioria do público no ensino superior é da população negra. E a população negra, quando ela acessa o nível superior através dessas políticas públicas de inclusão, elas ampliam a capacidade de desenvolvimento dentro dessas instituições. E hoje, com o contexto atual que estamos vivendo, temos vários exemplos de pessoas que acessaram através das políticas públicas, das cotas raciais, a universidade, que desenvolvem pesquisas que trazem muitas soluções para diversos problemas no Brasil. E a cota ela é um elemento que não é para poder ser permanente, porém, ele é necessário que se mantenha enquanto houver desigualdade no Brasil. E a política pública que remete para a inclusão, quem sai ganhando não é só a população negra, que, como eu falei no início do nosso diálogo, a população negra representa 56% da população. Se esse 56% proporcionalmente está dentro das instituições do processo educacional de ensino superior, pós-graduação, e fazendo um parêntese aqui, né?
foi revogada a portaria que recentemente Sim, foi retirada de inclusão, né, da população negra na pós-graduação, é super importante para o desenvolvimento do país. Se 56%, que representa a massa que produz riqueza no Brasil, está na universidade, ela amplia o poder de desenvolvimento do país e todos saem ganhando. E a sim, outra área que a gente pode caminhar nesse sentido é a parte da ocupação da população negra dos espaços da magistratura, dos sim. conselhos de administração, que pelo dado de alguns estudos que foram feitos pelo IBGE, das 500 empresas com maior faturamento no Hum, Brasil, 4,9% das pessoas que compõem esses conselhos são negras. uhum. Olha a diferença, olha a É, desigualdade. muito, O muito. quadro executivos nessas empresas, 4,7%, enquanto a taxa de homicídios e de mortes violentas ultrapassa 60% a população negra. Então, a política de cotas, ela vem para poder barrar isso que acaba com o desenvolvimento do país. E se a gente não colocar como pauta e como legitimidade, e um detalhe que eu ia falar um pouquinho mais para frente, mas que é importante a gente não esquecer, que Sim, precisamos que a população não negra, a população branca, ela enfrente o ego do privilégio e se posicione para poder defender o desenvolvimento do país. E para ela poder posicionar para desenvolver o país, ela precisa compreender que esses 56%, enquanto estiverem fora dos espaços, todo mundo está perdendo. mas a gente sabe que tem atos e atitudes do governo federal que são, assim, claramente contrários às políticas públicas e à igualdade de direitos. E para, assim, o absurdo máximo foi o governo, o presidente Bolsonaro ter colocado para presidir a Fundação Cultural Palmares o Sérgio Camargo. O que você pensa sobre ele e qual seria uma alternativa, né, para o país preservar sua memória cultural ligada aos negros, já que a Fundação Cultural Palmares está com uma figura que é contrária a isso? Primeiramente, eu não vou focar muito na pessoa, na personalidade da pessoa que preside a Fundação Palmares. O objetivo da Fundação Palmares, como bem disse, o objetivo dela é a preservação da memória da história da população negra. E quando se coloca um presidente com uma noção completamente diferente do que caminha o objetivo de uma fundação, a gente consegue fazer uma leitura em relação a quem está por trás da indicação. Sim, Então, demonstra e expressa, né, dentro dessa indicação uma postura do governo federal, uma postura de quem está dentro do executivo federal que não é de apoio, que não é de defesa da vida, que não é de defesa da história do Brasil. E essa discussão que a gente está tendo aqui é exatamente pela ausência do reconhecimento dessa desigualdade, sim, da valorização de todos os grupos populacionais, e especialmente da população negra, na construção do Brasil. Eu não posso me faltar de falar que a construção do Brasil se deu por muito trabalho da população negra que foi escravizada e que foi deixada ao relento sem nenhum tipo de suporte. Mas o movimento negro está aí, tem muita gente potente trabalhando, produzindo, e a gente tem que aproveitar esse momento para poder reforçar o trabalho dessas pessoas que realmente vale a pena colocar mais valor. agora, Fernando, a gente está com o pessoal aqui online, eu agradeço a participação de todos. Tem um amigo jornalista que fez uma provocação aqui. Eu vou te passar essa provocação, tá? Que ele falou assim, ó, é sobre cotas, né? A pergunta do Clemerson Mendes, que ele é colega jornalista. Ele falou assim, sabe que a questão de cotas, né?
Em alguns casos, não é o caso de não ter bolsa e deixar que os melhores projetos ganhem as bolsas? O que você pensa sobre essa reflexão e essa discussão do Clemerson? É assim, eu fui estudante de graduação na Universidade Estadual Paulista, que é a Unesp de Marília. É uma universidade pública, paga pelos impostos estaduais do estado de São Paulo. E fui morador de moradia estudantil, que também foi paga. Uhum, Então, eu acho que é um pouquinho complicado a gente falar da valorização de projetos sem pensar num processo que a cota ela vai muito além do que o próprio projeto. Porque as pessoas, quando elas uhum, têm o acesso ao ensino superior, não foi fácil ela ter esse acesso. E detalhe, uma outra coisa que as pessoas não podem esquecer, o processo de vestibular, quando se coloca o sistema de cotas, ele não retira a pontuação mínima necessária para ter o uhum. acesso. De que o acesso e as oportunidades, elas não são iguais. Não são iguais. Então, aí eu estou vendo aqui a pergunta, né, só para complementar, Ele quem está fez a falando, na pergunta. verdade, que ele está se referindo à bolsa de pós-graduação, não à de graduação. Com relação à graduação, ele concorda Sim, que é extremamente necessário. sim, mas vai, não, mas vai no mesmo caminho, no mesmo caminho. Uhum, Na pós-graduação, a subrepresentação também é grande. Vou dar só um sim. exemplo. Quem já foi nas universidades, pode ser tanto a privada quanto a pública. Na pública, que eu gosto de falar mais porque eu estive lá. Quantos professores negros a gente teve? Quem teve acesso? É. Né? Então, a questão ela vai na mesma linha. Os projetos, mesmo com as cotas dentro da pós-graduação, eles têm que ter os elementos fundantes dentro do que exige o edital para que eles possam entrar. Não é assim qualquer, se apresenta qualquer coisa Não, lá, você tem né? Tem que ter não, qualidade, né? exatamente, você tem que apresentar o projeto ele tem que estar dentro das características exigidas pelo edital do processo seletivo, e aí um elemento que eu não posso furtar de falar aqui é que enquanto for dito que a população negra só pode falar de racismo, só pode falar da questão de raça, só pode falar em 20 de novembro, e não potencializar a qualificação e a compreensão dessa população negra em diversas profissões, e tem inúmeros representantes aí que conseguiram e tiveram a oportunidade de ter acesso a algumas coisas, alguns espaços que eram deixados de lado, a gente vai ter um outro país. A gente vai caminhar. Reconhecer o problema para poder buscar a solução. E esse reconhecimento parte não só da população negra se compreender como negro e sobre a sua importância de estar e colocar a pauta e não deixar passar as situações racistas e cobrar isso das instituições e cobrar uma maior porcentagem na representação no legislativo federal, no legislativo estadual, no legislativo municipal, na magistratura, não ocorrerá mudança. Ó, eu tô vendo um comentário aqui da Camila. Ela colocou assim, ó, a Camila colocou: o nível de qualidade dos alunos cotistas não interfere na sua capacidade de fazer um ótimo e justo projeto. E já foram feitos estudos que os alunos cotistas têm um rendimento similar aos não cotistas ou até superior, né? Então, assim, essa Até não, questão do mérito superior. é superior. Então, essa questão de que muita gente, não é o caso do Clemerson, viu? Mas muita gente tenta, assim, dar uma minimizada, né? Como se o aluno cotista fosse menos qualificado, né? Que a gente sabe que as pesquisas já mostram que é o contrário. Então, assim, eu queria que você falasse que desse algumas dicas assim de quais são os teóricos, os escritores, de repente dica de música, de artistas que você aprecia, que foram importantes para a sua vida, para a tua formação, né, como sociólogo e como pessoa interessada no assunto, assim, o que você recomenda de música, literatura, teoria? Eu sei que você gosta do Silvio Almeida, que deu uma entrevista no Roda Viva ontem, nós assistimos, né?
Fale um pouco sobre isso. Então, na verdade, assim, a gente precisa ler mais escritores. Ouvir a gente já ouve, né? Porque tem tantos músicos aí que a gente vangloria e que a gente valoriza, né, no âmbito comercial que não precisa citar muitos, né? Mas a leitura, ela é muito importante. A leitura, ela emancipa. A leitura, ela possibilita outros caminhos. Aqui eu tenho um monte, né? Inclusive, ó, separei um monte de livros aqui, ó. Vou passar aqui Ah, a rapidinho aqui, Djamila. A passar Djamila gravado aí. aqui. Tem vários livros, vários livros. Olha. Vários Não, mas se livros. você tá. Ó, não, mostra e fala o nome. Que tá passando rápido, Ah, mostra sim, e fala o vamos lá. nome. E o autor? Lugar de Fala, da Djamila Ribeiro. Ah, Racismo Recreativo, do Adilson Moreira. Racismo Estrutural, do Silvio Almeida. Silvio Almeida. O Quilombismo, Abdias do Nascimento, representante do Teatro É Negro, uma referência isso aí, né? fundador do Teatro Negro Brasileiro. Grace Passot, né, uma dramaturga negra. Você conhece aquela A Piada e o Riso e o Racismo à Brasileira, do professor Dagoberto José Fonseca, da Unesp de Araraquara. Uhum. Cidade de Deus, do Paulo Ai, Lins. um clássico esse, né? Na Minha Pele, do Lázaro Ramos, que é importante Lázaro também a Ramos. gente relatar as experiências, né? Tem um livro aqui que eu ainda estou no processo de leitura, que ele é bastante doloroso, mas é muito importante esse registro. Eu, Empregada Doméstica, da Preta Rara, Sim. que é um livro recente também. Isso daqui para a parte da educação é um livro que já foi escrito faz algum tempo, né? Que é A Dialética do Bom Aluno, do Marcelo Paixão, que trata da questão das estatísticas dentro do ensino infantil em relação à questão de raça e desigualdade de raça dentro da escola. Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves, que é uma literatura fantástica, fantástica, ó, bastante tempo para ler. E Curtinho, hein? Curtinho. tem inúmeros livros, né? Uma parte importante para a população negra também conhecer o trabalho que foi da Frente Negra Brasileira num processo de Sim. né, de início do século XX, né, um trabalho que foi feito de excelência para poder contribuir para a população negra resistir. Fantástico. A gente também não pode se furtar na parte mais técnica, né, da leitura dos documentos produzidos, também nos espaços institucionais, né, a CPI do assassinato de jovens, um relatório que foi produzido sobre o genocídio da juventude negra brasileira, né, que aqui tem dados aqui que você consegue compreender muito dos pontos que a gente trabalhou aqui no nosso diálogo de hoje. Trabalhos fantásticos que têm sido produzidos aí, eu acho que esse aqui já até esgotou, mas é uma materialização de um trabalho de encontro semanal que tinha em São Paulo, que é a Terça Afro, Territórios de Afeto, o livro produzido dos encontros. Tem um que eu não tenho aqui, que eu gosto muito de referenciar, que foi um dos livros que me marcaram muito, que na verdade ele está emprestado, que é o livro Pedagoginga. Eu vou lembrar aqui o nome certinho, mas é do Alan da Rosa. Quem não Sim. conhece, procura aí. Tem lá no meu Facebook, tem no Instagram também, acompanho ele, o trabalho fantástico que ele desenvolve. Fora esse, também tem um livro que para mim foi um divisor de águas na compreensão, que foi Os Condenados da Terra, do Franz Fanon. Tem Peles Negras, Máscaras Brancas, também do Franz Fanon. Enfim, tem inúmeros livros, e tem um livro aqui que esse também se esgotou, que é Os Gênios da Humanidade, que é Ciência, Tecnologia e Inovação Africana e Afrodescendente. Foi a materialização de um trabalho que vem sendo desenvolvido há muitos anos pelo Muito Carlos interessante. Machado, que teve o apoio da Alessandra Baldelouras, ou seja, de diversos negros que desenvolveram tanta coisa que a gente nem sabe que foi idealizada e construída por negros. Como é que você entende a participação da arte na questão da consciência social, entende? Assim, como que a arte pode ser uma promotora de consciência, não só de entretenimento. A gente tem na música, tem os Racionais, né, tem letras que tratam dos temas, tem várias pessoas do rap, né, que está fazendo muito um rap mais engajado.
como você entende que a arte pode influenciar nessas questões do debate, né, e na consciência das pessoas? A arte ela acessa lugares que muitas vezes a parte mais intelectualizada dificilmente acessa. E aqui eu digo isso, não exclua a intelectualidade dentro da arte. A arte ela produz significados e sentidos que acessam outros lugares, nos atravessa. Então, quando eu digo de valorizar o trabalho, né, dos artistas negros, né, a gente conheceu o trabalho que foi desenvolvido pelo Teatro Negro Brasileiro, né, Teatro do Negro Brasileiro, fundado por Abdias Nascimento, a questão da própria valorização, né, da arte, da produção plástica, né, de artistas plásticos negros que tem no Brasil também. E assim, quando eu dou bastante ênfase na questão da representação, né, de artistas negros. Porém, tem também essa questão da valorização por parte não só de pessoas negras que produzem arte, ou que pessoas negras que precisam valorizar os artistas negros, mas a população branca também. E quando eu digo valorizar, é assim, cada espetáculo artístico, ele não envolve só as pessoas que estão ali na frente, que estão apresentando. É uma Sim, cadeia produtiva é uma indústria, imensa, né? né? A gente pega a indústria do cinema, por exemplo, né? A própria representação nos Oscars da vida, nas premiações, Uhum, o quanto é ínfima ainda, mas a produção é fantástica. Se você pegar o sim. mosaico e colocar diversos artistas brasileiros e internacionais negros, e aqui eu estou falando da arte no sentido mais comercial, né? E a arte ela tem esse papel, ela nos atravessa, ela possibilita que ampliemos o caminho. E ela, quando ela traz como tema, ela traz como personagens, mas também como pessoas que produzem essa arte, que trazem essa referência de vivência, a gente só soma para uma emancipação e para uma ampliação desse olhar. E eu gostaria de colocar mais um ponto, né, que é uma questão que até tem que referenciar aqui. É um amigo meu de São Paulo, Negrais, a primeira vez assim que eu comecei a perceber isso, faz alguns anos, uns 10 anos mais ou menos, que a gente esquece de observar as propagandas que a gente assiste na televisão, os Ah, comerciais, esse é um tema né? A interessante. publicidade como um todo. Como bem disse o Silvio Almeida ontem, né, professor fantástico, a gente observa a publicidade, a mídia, seja ela impressa, seja ela a própria comercial no setor de vendas, você percebe essa questão que o pessoal coloca um ou outro elemento só. Quando se coloca, né? Eu até passei por várias experiências que quando eu vejo, eu não compro. Por quê? Uhum, Muitas vezes a gente consome e a gente não se vê naquele espaço, a gente não se vê sim. representado dentro da peça publicitária paga, né? Muitas vezes nos convidam para poder participar de uma coisa ou outra ali, não, mas tem que ser de graça para você aparecer. Não, peraí. A É, publicidade paga, ela é paga, ou seja, é um é. trabalho também. E Isso. aí, o que acontece? Muitas vezes esquece de observar a diversidade do Brasil. E como eu falei, 56% não é pouca coisa, é mais da metade da população brasileira. Então, quando ela não está representada dentro da publicidade, e não é de forma só na publicidade, mas de forma efetiva. Então, assim, deixa as tuas considerações finais, alguma coisa que você queira falar. E desde já, muito obrigado aí pela tua participação e pela disposição de falar aqui nessa entrevista, tá? Eu queria agradecer a todos que interagiram com a gente aí, que eu acho que é importante, né, abrir esse espaço. Me coloco à disposição, né? Tá lá meu Instagram, né? Depois os contatos aí eu passo pro Anderson. Quem tiver interesse pode pegar aí para a gente poder aprofundar essa relação, porque é importante a gente não se privar do diálogo, do debate da questão. E aqui, Uhum. quando a gente fala da questão do racismo, a gente não está querendo eliminar ou querer retirar a população não negra desse debate. Na verdade, a gente está ampliando para que ela possa entender que ela precisa participar e que ela precisa estar junto na luta antirracista, na luta de combate ao racismo, às práticas racistas,
a violência de gênero, enfim, né? Ela precisa estar, ela precisa ver que quem sai perdendo não é só ela, não é só a população negra, é toda a população, é a sociedade brasileira que perde quando ela se furta de debater a raiz do problema, de reconhecer que o problema existe. E para ele existir, necessita de pessoas que endossam ele. E as pessoas que endossam normalmente se excluem, se retiram do debate. Então é preciso estar no debate. Então minha consideração final é isso. Vamos discutir muito mais isso, não só em novembro. Vamos continuar, não só a questão do George Floyd lá, que a gente ficou muito triste, porque isso acontece no Brasil com uma frequência enorme. Né? Tá aí os índices, o Atlas da Violência, né? O Anuário da Segurança Pública, com as taxas que a gente chega assim, a gente está resistente. Eu, como negro, estou aqui com 32 anos, resistindo, mas disposto e com aquele otimismo, porque nesse tempo todo a gente tem uma dificuldade de reconhecer um futuro possível, um futuro mais otimista. Mas se a gente se negar a reconhecer que nós precisamos acreditar que as coisas podem mudar e se dispor a contribuir nessa luta, a sociedade brasileira ganha, nós ganhamos, todo mundo ganha. Muito Certo. obrigado. Então, muito obrigado, Fernando. Eu agradeço a tua participação, a disposição por dar essa entrevista. E até uma próxima. Muito obrigado a todos que interagiram com a gente aqui, estiveram presentes assistindo e comentando. Muito obrigado e terminamos por aqui. Um abraço a todos. Tchau.